Uma saudação para todos, eu vos saúdo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Uma saudação para todos vós, também para aqueles que estão aqui também pelo facto de hoje lembrarmos o 7º dia do José Pinheiro Lopes e também aqueles que querem lembrar ao Menino da Tavares Pinheiro. Todos vós que estáis aqui por causa da Eucaristia, todos vós que sois desta paróquia ou de outros locais e que estáis aqui também porque a hora é mais conveniente, para aqueles que também nos acompanham de mais longe ou de mais perto e que também fazem da nossa celebração e da nossa paróquia o centro para viver a sua fé. Vamos todos neste momento, e para que a nossa celebração seja celebrada dignamente, reconhecer as nossas faltas para celebrar dignamente a nossa celebração da Eucaristia, e enquanto o fazemos vamos confessando os pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha piedade de cada um de nós, como acabamos de cantar, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade, para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos, que rejeitando tudo o que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor: assim como a chuva e a neve que descem do céu não voltam para lá sem terem regado a terra, sem a terem fecundado e feito produzir,
para que dê a semente ao semeador e o pão para comer. Assim, a palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter cumprido a minha vontade, sem ter realizado a sua missão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Visitaste a terra e a regaste, enchendo-a de fertilidade. As fontes do céu transbordam em água e fazeis brotar o trigo. A semente caiu em boa terra e deu muito fruto. Assim preparais a terra, regais os seus sulcos e aplanais as laivas, vós a inundais de chuva e abençoais as sementes. A semente caiu em boa terra e deu muito fruto. Coroastes o ano com os vossos benefícios, por onde passastes brotou a abundância. Vicejam as pastagens do deserto e os outeiros vestem-se de festa. A semente caiu em boa terra e deu muito fruto. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu penso que o sofrimento do tempo presente não tem comparação com a glória que se há de manifestar em nós. Na verdade, as criaturas esperam ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Eles estão sujeitos à vã situação do mundo, não por sua vontade, mas por vontade dele, que as submeteu com a esperança de que as mesmas criaturas sejam também libertadas da corrupção que escraviza, para receberem a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criatura geme ainda agora e sofre as dores da maternidade. E não só ela, mas também nós, que possuímos as primícias do Espírito. Gememos interiormente, esperando a adoção filial e a libertação do nosso corpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia saiu Jesus de casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas, nestes termos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram porque a terra era pouco profunda. Mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram fruto, umas 100, outras 60, outras 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acomodem-se um bocadinho. Uma saudação mais uma vez para todos vós que estáis aqui neste teatro da Igreja de Travassou, quer sejais de Travassou ou não, e também para aqueles que estão também na nossa companhia, em comunhão connosco, desde longe, São Paulo, Rio de Janeiro, até à França, passando também pela Suíça e aqui também em Portugal, em diversos lugares. Aliás, é com esta mesma saudação de um deles que escreveu aqui uma coisa enquanto participa da Eucaristia deste jeito e diz assim: vem gente de todo lado para celebrar a Eucaristia, trazendo cada um do seu passado as sementes da graça e da alegria. Jesus traz muito ensinamento para quem sabe que a vida tem agrura e diz que a sua presença é o que dá vida, como a colheita para a agricultura. E está a Assembleia em reunião, seja em Travassou ou no mundo inteiro, sabe que brota do coração é o que temos de mais verdadeiro. E é de facto com este poema simples, que veio precisamente do Brasil, neste momento, que eu gostava de partilhar convosco também alguma coisa a propósito desta palavra que hoje, desta palavra de Deus, com estas leituras tiradas da Bíblia, e é daqueles dias em que a palavra de Deus nos fala da palavra de Deus, o que é uma coisa de facto curiosa, porque às vezes a palavra de Deus fala sempre da palavra de Deus, obviamente, mas há temas mais específicos que a palavra de Deus vai dando. Por exemplo, no passado domingo poderia-se dizer que era alegria, vindo a mim, vós todos estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Há sempre um tema. Desta vez o tema é a semente e, falando em semente, fala-se na palavra de Deus que é esta semente. Esta semente que o Senhor vai colocando na nossa vida, no nosso coração, e mais do que naquela altura pensava-se que se uma semente desse 7 por 1 já era bem bom, já era uma boa sementeira. Outros tempos, outras agriculturas. E quando Jesus fala que aquela semente que cai em terreno bom, que pode produzir até 100 por 1, a gente pode imaginar o impacto que estas coisas, portanto, poderiam ter. E é um pouquinho assim.
E há, de facto, aqui uma conclusão que a gente pode tirar. O problema nunca está na semente. É certo, há aqui alguém que diz com alguma graça que agora dá-se muita importância também aos transgénicos, a estas sementes. Num tempo de sementes transgénicas, muitos querem também usar da palavra de Deus a seu belo prazer, tirando-lhe a força que brota do Espírito. E assim como as transgénicas, os seus frutos são estéreis para novas sementes. E por isso, como eu estava a dizer, não estamos a falar dos transgénicos, estamos a falar de facto de outra semente. E esta semente, diz-nos a palavra de Deus, geralmente o problema nunca está na semente. O problema nunca é a semente produzir ou não produzir, porque ela produz. Ela é sempre eficaz. O problema está no terreno, na forma como ele está preparado, na forma como acolhemos a semente. Jesus é um perito em falar destas coisas através de parábolas. Sabem que uma parábola é uma maneira de falar de coisas em que toda a gente está a ver das coisas que se fala, mas está com o pensamento noutras coisas. E então Jesus, neste aspecto, era um perito porque realmente utilizava e de que maneira esta maneira de falar e de dizer as coisas. E através desta parábola, Jesus também nos conta e nos fala precisamente através de parábolas. E por isso nos fala da parábola do semeador. E para percebermos o que é que ele nos quer dizer, temos que ir um pouquinho atrás. Temos que ir um pouquinho atrás para perceber aquilo que está neste Evangelho. E é aquilo que eu tenho falado eu quero ontem em Paradela, quero hoje em Espanhol e em Oás da Ribeira, e aqui agora também. Jesus saiu de casa. Eu penso que quando se fala aqui de sair de casa, deve estar a falar-se da casa de São Pedro, onde ele passava muito tempo. Seria para todos os efeitos a casa dele. Ainda hoje é engraçado quem visita Cafarnaum, que é a terra de Jesus, ou a terra de São Pedro. São Pedro nasceu em Betsaida, mas depois casou, foi para Cafarnaum. E é interessante, quando a gente chega lá, encontramos um pórtico de pedra que diz em inglês de Cafarnaum, the town of Jesus, a terra ou o país de Jesus. Pronto. E é interessante, dizia eu, porque quando aqui se começa a falar desta parábola, é importante perceber o que é que está atrás. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava na margem. E aquilo que eu quero sublinhar é exatamente isto que vós já ouviste, mas poucas vezes da minha parte, sem dúvida, se ainda estáis recordados. É que Jesus vai para um barco. E isto não é, há muita gente, ele não tinha mais para onde ir, então teve que ir para um barco, porque aí no barco ele ia para o mar, que aquilo não era um mar, como a gente sabe, é um lago de água doce, Tiberíades, que também é conhecido por Mar da Galileia. E então Jesus teve que ir para o barco, porque era muita gente. Ouçam, vamos ser realistas, e vós que já fostes à praia, se uma pessoa vai um bocadinho para o mar com o barulho das águas, ainda acaba por ser pior. Não foi por isso. A gente sabe o que é quer dizer o mar, naquela altura. E a gente sabe o que é Jesus estar na barca. Aqui não diz, mas há outra passagem que se diz que a barca era de Pedro. Portanto, a gente fica a saber que é na barca de Pedro que Jesus está. E o que é que Jesus está a fazer na barca de Pedro? O que é que ele fez? Sentou-se. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele é mestre. Quer dizer que ele é professor. Quer dizer que ele tem uma disciplina. Tem uma cátedra. Sentou-se na cátedra e ensinou. Porquê? Porque ele é mestre. E porque é mestre, nesta aula é preciso estar com muita atenção àquilo que ele diz. Porque ele diz, aquilo que ele diz é de facto não é apenas um mero conceito de coisas, mas aquilo que ele transmite é uma aula viva. Por isso, reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava na margem. E disse muitas coisas, depois de estar sentado, depois de falar como mestre. E é por isso que este Jesus, ao estar assim, deste jeito, nos põe a jeito de perceber melhor e mais além aquilo que se pretende. E
ao contar esta história, dizendo que está no barco de Pedro, que hoje é o barco de Francisco. Francisco não eu, que também me chamo Francisco, mas Francisco que é o Papa, o novo Papa, o Papa que nós temos neste momento, que é o 200 e tal depois de Pedro. Já não sei bem as contas. E é precisamente neste barco de Francisco, do Papa Francisco, o mesmo barco de Pedro, o barco onde Jesus está e é o barco onde Jesus fala. Aqui não está, aqui está um barco também. É neste barco da Igreja que Jesus nos fala. É neste barco da Igreja que Jesus prega. É neste barco da Igreja que Jesus faz, ou lê, ou apresenta a parábola. Quando semeava, porque estamos a falar do semeador, caíram algumas sementes ao longo do caminho, vieram as aves e comeram, nas outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra. Quer dizer, o problema, meus amigos, o problema nunca está na semente, volto a dizer aquilo que dizia no início. O problema está no terreno que é o nosso coração, que é a nossa vida. É engraçado que ainda hoje, em Oz da Ribeira, e está gravado, se vós os que tiverem possibilidade de o fazer através do Facebook, ou do YouTube, ou do meu canal, podem ver isso. Eu chamei o Albertino, que vós conheceis muito bem, o Albertino de Oz da Ribeira, que é uma pessoa que percebe da agricultura. E eu disse, Sr. Albertino, então sei lá, isto durante a homilia. Então, mas afinal, acha que é normal, assim, uma pessoa atirar assim a semente, e depois uma semente cai no caminho, e outra nas pedras, e outra não sei mais quantos. E ele, de facto, lá apresentou umas coisas, dizendo que hoje realmente as coisas não são assim. E dizia uma coisa que eu próprio também nem sabia, que agora havia máquinas para semear tudo, até semente de nabo, que é uma coisa pequeníssima, segundo parece. Eu que sou um bocado nabo nestas coisas, não sabia disso. E por isso ele dizia no início, ao princípio, naquele tempo, a agricultura estava como estava, e há outra coisa que ele não disse, mas que também é importante, é que naquela altura não se fazia aquilo que se faz hoje. Prepara-se o terreno e vêm as máquinas e é tudo certinho. Naquela altura não. Naquela altura lançava-se a semente para cima do terreno ainda sem estar lavrado. E depois de estar com a semente em cima do terreno, é que se passava a charrua, o arado, e, portanto, ao fazer isso, fazia com que as sementes pudessem estar nesta situação. Mas uma coisa é certa, a semente que é boa, e ela é sempre eficaz. O problema está no terreno. E é por isso que importa que cada um de nós se interrogue que tipo de terreno é que nós temos para acolher esta palavra que vai sendo semeada como semente. Diz-nos a primeira leitura que a chuva e a neve não volta para lá sem ter regado a terra, sem a ter fertilizado. E depois é que se dá a evaporação. E por isso, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a semente é eficaz. A semente por si funciona. Não é por causa da semente que a coisa não lá vai. Não vamos lá. Vamos lá é por causa do terreno. Às vezes, nas visitas e nas viagens que às vezes vou fazendo, e nas pessoas que levo comigo, às vezes há sempre uma ou outra pessoa, porque vê uma flor muito bonita e traz sementes. Ouçam, a semente é boa, mas o clima é que não é aquele. E é tal situação. A semente funciona, é eficaz, dá fruto. Mas que tipo de terreno é que nós temos? E temos que preparar o terreno para a semente que é germinar, para que a semente germine em cada um de nós. Não basta, de facto, termos uns conhecimentos que aprendemos na catequese quando éramos pequenos. Isso funciona naquela altura e para aquela altura. É fundamental que eu perceba que, assim como cresço, também preciso de me preparar para as novas sementeiras. Eu hoje não vou usar a roupa que eu usava quando tinha 5 anos, ou 4 ou 7, porque não me serve. Eu tenho que usar outra roupa. Se isto funciona para a roupa e para tantas coisas, porque é que não há de funcionar para a fé e para a preparação do terreno para que funcione, para que a semente produza? E eu penso que é este o grande desafio que a palavra de Deus nos coloca. Que tipo de terreno é que nós somos? Falou-se aqui em pedras, falou-se em espinhos. Ouçam, há gente, e quando digo há gente, não estou a falar nos outros, estou a falar em mim.
E cada um faça favor de se pôr no seu lugar ou naquele lugar que pensa ter. Quando se fala na semente que caiu no caminho, não será que eu, e agora cada um aponte para si, se assim o entender, não será muitas vezes que neste caminho somos nós com este coração duro, orgulhoso, que nós temos? Quando se diz que alguma cai no caminho, neste caminho, de facto, onde nasce logo porque tem pouca terra, mas depois por toda a gente passa por cima, acaba por abafar, não acontecerá muitas vezes isso também connosco? Naqueles espinhos, nas dificuldades da nossa vida, quando ao fim e ao cabo, olhem, quando eu me lembro que ainda estive há poucos anos na Turquia, onde fui visitar aquele museu Santa Sofia, agora já está transformado precisamente, como vós viste na televisão, em mais uma mesquita. E é de facto neste tempo assim, em que nós somos atrofiados, somos esmagados, e é fundamental que possamos cuidar da nossa terra, do nosso terreno, do nosso coração, da nossa vida, da nossa fé. Eu há pouco pedi ao Sr. Adjunto para ir contar as pessoas. Ouçam, para que nós tenhamos missa aqui a esta hora, deixar que eu falo assim uma linguagem que todos entendem. O couro fica com o dia estragado. Não podem ir para mais lado nenhum. Ou se podem, têm que sair antes e quem diz eles, eu próprio também gostava mais de ter a tarde livre e por aí fora. Eu não estou a falar para vós, estou a falar se calhar para outros que podiam estar aqui e não estão. E pedi de facto a eles porque assim, neste momento ainda funciona. Porque neste momento a nossa igreja já não alberga todos quantos estão aqui fora. Mas é por isso que eu volto a perguntar, que caminho é que nós temos, que terreno é que nós temos que cultivar, para que de facto, agora neste tempo tão diferente, ouçam, e não vamos ficar com histórias. Isto muda, mas não vai ser assim. As coisas não vai ser assim. Desculpem, estou aqui muita mosca a incomodar-me. Isto não vai ser assim, como era. Mesmo que uma pessoa diga que é o novo normal e por aí fora. Vamos nos habituar a um tempo diferente. Vamos ver o que é que isto vai dar. Isto não está para acabar. Está para recomeçar, se calhar, com outra força. E depois é todas as consequências que aí advêm. A Eucaristia é para transmitir para fora, mas é sobretudo para se participar presencialmente. O que é que eu faço na terra da minha família para que esta semente vá germinando ou vá regerminar, voltar a nascer? Ou a nascer de um jeito diferente? Isto é para mim, e é para vós certamente, que forma é que nós teremos para apresentar a semente dos dias de hoje para as pessoas do dia de hoje? É a pergunta que se faz, é a pergunta que a Palavra de Deus nos coloca. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a fazer um exame de consciência sério à nossa vida, ao nosso coração, para descobrir o terreno que somos e temos, para que a Palavra de Deus, deste Jesus, seja como a chuva de que fala a primeira leitura, fecunde a nossa terra, para que possamos produzir, se não for 100, pelo menos 80, 70, mas que produzamos, possamos dar fruto, possamos ser sinal de alguma coisa, de sermos cristãos. Em tempos de sementes adulteradas e venenosas, cabe a nós reconhecermos aquelas sementes que são genuínas e que nos alimentam verdadeiramente, diz alguém. Interessante é que Jesus fala da semente e da terra no meio do mar e reparte os peixes na montanha e na planície. Para Jesus, o desafio é testemunharmos a nossa fé mesmo nas situações mais improváveis. Depois está aqui o Sr. Mário a dizer que está em Valença, Mário Martins, com boa audição, e outros que estão na nossa companhia. Nós vamos, de facto, agora então continuar com a nossa celebração, professando a nossa fé. Creio em um só Deus,
Pai, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio no nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, gerado não criado, substancial ao Pai, por todas as coisas foram feitas, e por nós a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, do seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E vamos apresentar agora ao Senhor as nossas intenções e os nossos pedidos, pedido nomeadamente também pelo José Pinheiro Lopes, que celebramos hoje a Eucaristia do 7º dia, e também pela Almerinda, e pelos nossos, por aqueles que nós temos no nosso coração e que acreditamos que não estão mortos, que simplesmente foram à nossa frente, para que estejam todos eles junto da grande colheita, junto de Deus, e a cada pedido que a Anabela vai fazer para nós e em nosso nome, nós vamos responder, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelas dioceses, paróquias e missões do mundo inteiro, para que a palavra que os semeadores vão semeando dê fruto abundante no coração dos que a recebem. Oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Por todas as nações e organismos internacionais, para que busquem o bem comum e a justiça, e ultrapassem interesses ocultos e egoístas. Oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Por todos os que sofrem no corpo ou no espírito, para que acreditem que as dores do tempo presente não têm comparação com a glória prometida. Oremos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos que cultivam a terra com lágrimas, para que seja reconhecido o seu trabalho e o tempo favoreça colheitas abundantes. Oremos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Por todos nós reunidos no Espírito Santo, para que vivamos a mensagem que escutamos e nos amemos como irmãos na Santa Igreja. Oremos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje aqui em Travassou vos apresentamos e te pedimos que nos concedas o que for melhor para nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Suspirando pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Como é belo o vosso templo, Senhor Deus do universo. Como é belo, Senhor. Ora, irmãos, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso.
Olhai, Senhor, para os dons da vossa Igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, de dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo, nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizemos cantando numa só voz. Santo Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António Moiteiro,
todo o clero, todos os consagrados, todo o povo de Deus, todos os fiéis. Lembrai-vos ainda também e agora daqueles que partiram à nossa frente e particularmente do José Pinheiro Lopes, neste 7º dia após a sua morte, e também Almerinda Tavares Pinheiro, que lembramos também. A estes e a todos os outros que cada um sabe bem quem são, acolheis a todos na luz da vossa amizade. E tende misericórdia de cada um de nós também. Dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, após Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 E com confiança, na certeza que seremos atendidos, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Amém.
seremos saciados dos bens da vossa casa, a santidade do vosso tabernáculo. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra viverá para sempre. Viverá para sempre. Visitaste a terra e a regastes, enchendo-a de fertilidade. As fontes do céu transbordam a água e fazeis brotar o trigo. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra viverá para sempre. Viverá para sempre. Assim preparais a terra, regais os seus sulcos e aplanais as leivas, vós aí inundais a chuva e abençoais as sementes. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra viverá para sempre. Viverá para sempre. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Deus, eu espero, mas aumentai a minha esperança. Meu Deus, eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os nossos familiares, amigos e benfeitores defuntos, particularmente pelo José Pinheiro Lopes e também pela Almerinda, e pelos nossos, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansem em paz. Amém. Arcanjo São Miguel, nosso padroeiro. Oremos. Senhor, que nos alimentais à vossa mesa santa, humildemente vos suplicamos, sempre que celebramos estes mistérios, aumentai em nós os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Apenas uns avisos muito rápidos para dizer que na quarta-feira teremos Eucaristia na Igreja, também será as bodas de prata de um casal aqui da nossa terra, e também teremos, vamos lembrar também,
o São Marciano, no 30º dia da sua morte. Isto na quarta. Depois, dizer-vos também que na sexta-feira, dia 17, repito, sexta-feira, também vai acontecer aqui missa em Travessou. E quem vai presidir é o Padre Castro. E isto porque ele comemora 65 anos da sua missa nova. A missa nova, como sabem, é aquela missa que o padre que é ordenado celebra pela primeira vez na sua terra. E, portanto, pelos vistos, terá sido no dia 17 de julho, há 65 anos atrás, que ele celebrou a primeira. E, portanto, vai celebrar agora esta, que eu nem sei que nome é que se dá a esta data, 65, agora que é muita coisa é. E, portanto, ele vai presidir e ele traz com ele o Frei Hermínio, que é precisamente lá o responsável, o guardião, acho que é assim que eles dizem, pelo convento. E, portanto, olha, se quiserem aparecer, a nossa igreja, de facto, mesmo com a pandemia, certamente que vai levar todas as pessoas que apareçam. E será a Eucaristia às 19h30, de sexta-feira. Depois, no sábado, celebro missa antecipada em Paradela, às 19 horas, e no domingo, também antecipadamente, às 9h30 em Espinhel, missa campal no Adro, depois às 11 horas em Ós da Ribeira, no Adro da Igreja de Ós da Ribeira, e depois aqui, neste mesmo local, neste teatro e neste auditório da Paróquia Travessou, também às 19 horas será a Eucaristia como hoje. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vai na nossa companhia. Graças a Deus.